Eu comprei 26 livros na promoção do Prime Day e aqui nesse vídeo eu vou destrinchar todos eles no estilo unboxing e com o decorrer do tempo, conforme eu for lendo eles, eu vou trazendo aqui vídeos sobre as lições que eu aprendi com eles e recomendações, se faz sentido ou não você ler, porque pode ser que seja um livro bom ou pode ser que seja um livro não tão bom. Então vamos começar com A Vantagem Humana. Esse livro aqui foi escrito pela Susana Herculano Russell. Ela é uma neurocientista brasileira e dentro desse livro ela vai defender a teoria de como o cozimento dos alimentos fez a gente se distanciar tanto dos animais num geral, sabe? Como o cozimento dos alimentos trouxe essa nossa discrepância no sentido de evolução, né? Porque antes, quando a gente não tinha cozimento, a gente ia comer carne crua e comer batata crua. E inclusive, se você testar aí na sua casa, pega meio quilo de batata e tenta comer ele cru. É impossível. Porém, se você cozinha, dá pra comer. E aí, dentro desse livro, ela vai defender como isso fez a gente conseguir obter mais caloria, jogar mais caloria pra dentro. E essa caloria a mais pra dentro pode ter gerado, pode ter sido responsável pelo nosso desenvolvimento, principalmente do córtex pré-frontal. Esse foi mais ou menos uma sinapse do que eu tive desse livro. Eu vi uma pessoa me recomendando ele justamente com essas palavras, então por isso que eu vou lê-lo. E aí depois eu retorno aqui com ele. Em segundo lugar, eu tenho aqui não somente um livro, porém quatro. Estou aqui com a Biblioteca Estoica de Grandes Mestres, volume 1. E aqui nós temos Meditações de Marco Aurélio, nós temos A Arte de Viver, se eu não me engano é de Sêneca, isso, sobre a arte de viver é de Epiteto, A Brevidade da Vida, que é de Sêneca, Meditações de Marco Aurélio e 365 Reflexões Estoicas. Se eu não me engano, esse livro 365 Reflexões Estoicas, tem uma galera que começa a ler ele 1º de janeiro para ler uma reflexão estoica por dia. Agora é julho, eu vou começar agora, porque o ano é relativo, datas são relativas. Partindo aqui agora para o terceiro livro, tem esse aqui, Acredite, Eu Estou Mentindo. Ele é escrito por Ryan Holiday, e esse rapaz, Ryan Holiday, ele era um jornalista, e dentro desse livro ele vai mostrar como as notícias e como o jornalismo no geral ele pode ser manipulado. Ele, no caso, ao que tudo indica, era um manipulador desses. E dentro desse livro ele vai mostrar como é muito fácil você manipular a galera com notícias simplesmente trocando palavras, alterando sentidos, dando ênfase em coisas sem muita importância ou dando muita importância em coisas sem importância alguma. É um livro meio fora de tudo que eu tô buscando dentro de toda essa compra que eu fiz, porém eu tava muito interessado em ler ele. E, bom, acredito que vai ser uma boa jornada. A quarta aquisição que eu fiz foi esse livro aqui, Psicologia Financeira. Ele é um livro escrito por Morgan Housel e ele é um dos livros mais requisitados no sentido de finanças para quem é leigo, logo eu. E ele traz ideias de finanças e como gerir ou como pensar no sentido de dinheiro não só, tipo, eu tenho dinheiro e já era, ou vou passar tudo no crédito. Ele traz boas lições financeiras, mas de um jeito que é palpável para quem não tem tanto conhecimento. Esse livro é perfeito para mim porque eu não tenho conhecimento algum. Tô ansioso, mas é muito possível que eu vá ler ele primeiro. Agora a gente entrando na parte mais pura de comunicação, a gente tem aqui um clássico livro de comunicação, que é Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E eu nunca li esse livro. Entretanto, eu comecei a buscar coisas de comunicação por volta dos meus 14 anos de idade. Confesso que na época era pra pegar menininha. Aí eu sabia que se eu falasse melhor, soubesse expressar melhor as minhas ideias, eu teria mais sucesso. E eu via muitas pessoas falando desse livro e vi diversos reviews dele e vi resumos, até conteúdos que eu comprei eram baseados tanto nesse livro quanto em alguns outros, então nada melhor do que você buscar o conhecimento pela raiz. E eu aproveitei que eu estava buscando dentro dessa tava buscando dentro desse meu plano de compra atual, comunicação, decidi pegar o clássico. E temos aqui também um clássico de comunicação. É um livro também que, na verdade, eu não li. Eu ouvi o audiobook dele, mas eu tinha 15 anos na época. Eu lembro de pouquíssimas coisas. Eu lembro da primeira lei. E esse livro aqui, ele fala sobre como convencer alguém em 90 segundos. E essa primeira lei, ela trata
um rapaz, né? A pessoa que escreve esse livro, ela tá escrevendo em primeira pessoa e ela trabalhou com um rapaz que era muito desenrolado. Ele era desenroladão, ele chegava nas entrevistas, ele ia fazer consultas, reuniões, negócios, e a galera sempre se encantava e ele conseguia sempre muito sucesso. E esse rapaz aqui, que escreve esse livro, ele queria entender o porquê. Se eu não me engano, o nome do rapaz era Moldum. Isso mesmo. E a primeira lei de Moldum, que Moldum passa pra esse rapaz, ele fala. Nossa, eu nunca vou esquecer disso. Porque quando eu ouvi isso da primeira vez, eu falei, meu Deus do céu. E eu comecei a usar e realmente dá muito bom. Você consegue gerar muito conexão com as pessoas genuína. Que é o seguinte: quando você vai conhecer alguém, é interessante que você tente prestar atenção na cor do olho dessa pessoa. Porque, beleza, você pode falar, tá, eu vou chegar aqui, vou me apresentar e eu vou olhar a cor do olho dela, o que que vai mudar? Quando você olha diretamente no olho de alguém, você cria uma conexão, você cria um contato direto, sabe? Por exemplo, eu tô olhando pra uma câmera, mas agora eu tô olhando bem no fundo dessa câmera, sabe? E é interessante você fazer isso quando você tá tendo contato com as pessoas no geral e principalmente nas primeiras impressões, porque a primeira impressão é a que fica. E aí esse livro tem algumas dessas lições e, bom, também vim pegar e finalmente ler ele inteiro. Os próximos 3 livros, eles também vão seguir na parte de comunicação. E esse livro aqui, eu tenho pouquíssima informação sobre ele, porém foi uma recomendação muito forte de um rapaz que eu acompanho e ele trata muito sobre comunicação. Eu gosto muito do estilo de conteúdo dele e ele sempre bate muito na tecla sobre esse livro ser muito bom. O nome dele é Negocie como se sua vida dependesse disso. Ele é do Chris Voss. E esse livro, ele é escrito por um ex-agente do FBI que trocava ideia e negociava com terroristas, né, que estavam atentando, seja bancos e, enfim, qualquer tipo de terrorismo. Sabe, quando o cara tá com uma arma aqui e a pessoa, meu Deus do céu. Esse cara que escreve esse livro, ele trocava ideia com os terroristas e com os assaltantes, enfim, sequestradores, e negociava o pessoal. E aí nesse livro ele trata sobre processos de comunicação, principalmente com pressão. Sabe, tipo, tá aquele pressão, tá aquele negócio, porque, poxa, o cara, ele tá falando com o rapaz e o rapaz tá com uma pessoa em refém. É um livro bastante interessante, tô bem empolgado pra ler ele. E talvez seja um dos meus primeiros livros depois de psicologia financeira. Seguindo nessa área de FBI, temos o clássico também da comunicação, o Manual de Persuasão do FBI. Ele é escrito pelo Jack Sheffer, ele é PhD e junto com ele, né, um rapaz que também escreve esse livro é o Markin Carlians. E aí dentro desse livro é um agente do FBI que ele vai revelar e táticas e formas de você tratar a sua comunicação para conseguir talvez extrair algo de alguém ou principalmente se defender de pessoas do mal. Porque persuasão e comunicação você muito mais aprende para se defender do que para atacar. É óbvio que você também, caso você queira seja um filho da puta, você pode atacar. Mas esse livro aqui, um classicão brabo, tô empolgado para lê-lo. Em seguida, nós temos aqui do Robert Greene, esse mini calhamacinho, chamado As Leis da Natureza Humana. Trata sobre comunicação, só que aqui ele trata mais embasado no sentido fisiológico da coisa, sabe? Tanto esses livros aqui de persuasão de FBI e tudo mais, e como comecei a ver alguém em 90 segundos, eles são baseados em pessoas que tinham boas comunicações ou tinham comunicações específicas, como esses casos do FBI, era negociação, uma comunicação e uma persuasão mais em alta pressão, aquela pressão, o negócio que tinha que ser coisa rápida e não sei o quê. Já esse livro, ele vai tratar sobre a natureza humana, só que de uma forma mais enraizada dentro de biologia, dentro de neurociência e dentro dessas questões. Ele é um dos livros que eu acredito que vai ser um pouco complicado, por ter bastante basamento biológico e psicológico, neurocientífico, enfim, mas super empolgado também para lê-lo. Agora que para essa parte eu não sei muito bem descrever esse tópico que eu vou entrar agora. Eu vou tratar como desenvolvimento e mentalidade, talvez. Nós começamos com A Única Coisa. Eu acho muito irado esse livro. Eu não sei se você vai conseguir ver pela câmera, mas aqui na capa ele tem um coelho meio que em relevo diferente, em contraste, sabe? E aí esse livro ele vai defender a ideia de que você, ao entender
o que é importante, você deve focar na única coisa, e a partir disso você vai nela sem limite e vambora. É claro que, olhando assim dessa forma, parece ser um pouco simplista, porém, eu também nunca li esse livro, óbvio, né? Tô comprando ele agora. Mas eu recebi de recomendação de pessoas que leram ele e dentro do momento que eu estou na minha vida, falaram, cara, esse livro é virada de chave, ele vai ser excelente, você vai encontrar o que você tá buscando nele. Então, boa. Eu vou lê-lo talvez top 5. Aqui nós temos a continuação de um livro. O nome desse aqui chama-se Torne-se um Profissional. Ele é do Steven Pressfield. Esse livro é a continuação de um livro anterior chamado A Guerra da Arte, que infelizmente teve o seu nome trocado porque era um nome incrível. E o nome atual chama-se Como Superar Seus Limites Internos. Eu prefiro muito mais A Guerra da Arte. Enfim, dentro desse primeiro livro, ele trata em 3 cenários. Como existe uma força maligna pairando pelo mundo chamada resistência e ela fica sussurrando no seu ouvido, impedindo você de fazer as coisas. Então, quando você tá cansado ali e não vai pra academia, ele defende que essa ideia de essa resistência e esse, deixa quieto, é a resistência, no caso. E quando você resiste à resistência, você ouve umas musas e uma rapaziada. Enfim, tem todo um lance meio grego. É bastante interessante. Eu gostei muito do livro, e aí no fim do livro ele mostra como você superar essa resistência de forma simples e um pouco rápida para você se tornar um profissional. Um profissional no sentido de você criar a grande obra que você nasceu para ser. Porque ele acredita que todos nós nascemos para criar algo espetacular. Existem seres místicos aí pairando pelo mundo e eles não conseguem criar coisas palpáveis. Então esses seres místicos colocam a gente aqui nesse mundo e ficam sussurrando no nosso ouvido. Ó, faz isso, faz aquilo. Como, por exemplo, ele fala no livro que muito provavelmente uma galera poderia ter feito a Nona Sinfonia. Porém, Beethoven foi o único humano que resistiu à resistência e ouviu as musas falando e ele foi lá e praticou. Esse livro é muito bom, A Guerra da Arte. E esse livro aqui ele é uma continuação. Então, Torne-se um Profissional, ele vai falar especificamente sobre esse terceiro ato do livro, sobre como você agir e como você evitar essa resistência, sabe? Tô super empolgado porque o Guerra da Arte eu li e eu dissequei. Ele deve estar aqui em cima. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Eu dissequei esse livro, eu postitei ele inteiro e falei, como superar seus limites externos. Nome feio. A Guerra da Arte é muito mais legal. Pra mim, tá escrito Guerra da Arte aqui. E aí, esse livro é a continuação desse. Então, sem palavras, Steven Pressfield é 01. Agora vindo aqui pra Sem Esforço, ele é uma continuação do livro Essencialismo, que eu tenho aqui também. Essencialismo. Eu postitei ele, eu estudei ele até a metade, confesso. Eu li ele inteiro, né? Porque a ideia que eu faço. Depois um dia eu faço um vídeo sobre como eu faço isso. Mas eu postitei ele até a metade. E esse livro aqui é a continuação dele. Então nós temos um direcionamento muito mais específico para você conseguir visualizar o que é mais. O que você quer. Então, visualizar teu objetivo e a partir disso encontrar o caminho mais simples para fazer ele. Não que vai ser fácil, porém o mais simples. E aqui nós temos 2 livros que eu não ouvi muito sobre, mas eu achei eles interessantes pelo foco que eu tô querendo seguir na minha rotina. Então nós temos aqui, comece pelo mais difícil, são 21 dicas de superar preguiça, coisa assim. É um pouco mais daquele lance do torne-se um profissional. Mas é com uma abordagem diferente, eu achei válido. E comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Esse livro aqui, eu ouvi muito pouco sobre ele, mas o pouco que eu ouvi coisas boas, então decidi pegá-los. Todos esses livros aqui, eles estão dentro de um segmento que eu acho interessante seguir e que eu estou seguindo na vida. E agora nós vamos para a última pilha, que eu entendo como desenvolvimento e mentalidade de uma forma mais pura. Aqui nós temos Maestria, né? Ele é um livro feito pelo autor das 48 leis do um autor das 48 leis do poder. 48 leis do poder é um livro ok, eu ouvi o audiobook dele, né? Eu nunca parei para ler porque na minha cabeça você ouvir o livro é válido. Entretanto, se você quer estudar o livro, eu defendo que você tenha que ter o livro para rabiscar e mexer. Eu li, ok, ouvi no caso, né? Válido.
Mas esse livro aqui, ele tem um direcionamento mais sobre... Enfim, nesse livro aqui, ele defende como a genialidade e a maestria nas coisas não é algo, não tem necessariamente um dom. É basicamente você fazer a parada e fazer, sabe? Não tem segredo. Você faz, você junta um banco de horas ali e resolve. É um livro bastante interessante pra ler, ele definitivamente tá no top 5. Seguindo aqui, temos O Ato Criativo, Uma Forma de Ser. Um livro bem minimalista, bem bonitinho. E esse livro, curiosamente, né, ele é bem minimalista mesmo, ele não tem nada escrito aqui atrás, é só aqui um ato criativo. Ele vai falar sobre criatividade e esse tema eu acho incrível. Eu ia pegar a biografia do Da Vinci, que pô, é o Leonardo da Vinci, o maior gênio da existência. Mas eu decidi deixar ele pra depois, a parte da biografia eu deixei pra uma outra remessa de pedidos. E eu peguei o ato criativo porque é uma habilidade que eu defendo. Criatividade é uma habilidade que eu defendo e acredito que todo mundo é super criativo e eu aguço isso em mim mesmo e busco aguçar em todas as pessoas ao meu redor. Então esse livro aqui, acredito que ele vai me trazer embasamento para tanto melhorar a minha percepção em criatividade quanto para ajudar pessoas ao redor. Agora aqui a gente vê um pouco nesse top 3 aqui, entrando por um lance um pouquinho mais não tão científico, talvez, né? Então temos o poder do subconsciente. Nós temos o poder do subconsciente do Joseph Murphy. E aí ele vai tratar sobre um pouco de lance de lei da atração e vai falar sobre a ideia de você pensar as paradas e meio que ficar na sua cabeça, manifestar subconsciente. Enfim, ele, como eu disse, não trata muito de ciência, mas como eu gosto de ir lá em todos os campos, falar com todas as pessoas e um rapaz que eu conheci, ele adorava esse livro e era um rapaz que tinha um carinho muito grande por esse livro e disse que esse livro mudou a vida dele. Eu achei válido pra comprá-lo. E aqui, há quem odeie, há quem goste. Eu já vi esse livro por cima e achei válido comprá-lo. Chama Mais Esperto que o Diabo. Napoleão Hill, ele é um autor que ele entrevistou uma galera, muitos grandes empresários na época que ele era vivo, ele era um entrevistador muito brabo. E aí esse livro, ele, de forma simplória, ele descreve uma crise do pânico. Então o cara tá aqui charopando, meu Deus do céu, crise do pânico. E ele entende, ele mostra dentro desse livro essa crise do pânico como sendo o diabo. Então, beleza, ele tá aqui. Nossa, tô muito louco. E ele vai descrevendo esse problema como ele conversando com o diabo. Então ele chega, por exemplo, fala, pô, por que você é tão do mal e não sei o quê? E aí o diabo meio que me respondendo ele, sabe? Uma historinha, acredito que interessante, é um livro curtinho e achei válido comprá-lo. Agora o próximo também é do Napoleão Hill. Esse livro específico, ele disseca muito bem aquilo que eu comentei, havia comentado anteriormente, sobre ele ter entrevistado uma galera, chama Quem Pensa Enriquece. E aí tem um pouco desse lance também, meio do poder subconsciente, um lance mais de mentalidade, de pensar e tudo mais. Eu não sei se eu acredito muito nisso, porém eu acho válido observar e estudar tudo, porque algumas coisas podem fazer sentido, eu posso aplicar. Eu vou testar. Então, aqui eu sei que ele fala alguma coisa de autoafirmação e tudo mais. Vou testar por um tempo para ver se funciona. O máximo que vai acontecer é não funcionar, mas não custa ter tentado. E aqui nós temos Garra. Esse livro chama O Poder da Paixão e da Perseverança. Esse também eu recebi de recomendação de um caro amigo. E ele me falou pouco sobre o livro, mas ele falou, cara, também faz super sentido. Foi o do mesmo amigo do outro livro. Faz super sentido pro momento que você tá buscando, pros planos que você tá seguindo pra sua vida. Pega e lê o quanto antes. Então, acredito que esse livro vai fechar meu top 5. Eu não sei já quantos livros eu falei que era do top 5. Daqui a pouco eu tô com 15 livros no top 5. Aqui nós temos um livro curtinho. Também ele trata um pouco de mentalidade, uma coisa um pouco mais simplória, como aquele Comece pelo Mais Difícil e o Comece pelo Porquê. Chama A Montanha é Você. E é um livro que ele vai retratar e vai te mostrar como você transformar a autossabotagem em disciplina. Então ele é um livro bem curtinho, também foi uma recomendação de um amigo. E eu achei válido também, um livro curto e, de acordo com ele, tem uma boa mensagem. Então, A Montanha é Você. E aqui
os dois últimos, porém não menos importante, do tal do David Goggins. Esse livro aqui, Nada Pode Me Ferir, eu comecei a lê-lo quando eu tava na Nova Zelândia. Eu havia baixado ele no celular e eu li até a metade. Aí depois eu voltei pra cá. E aí eu comecei do zero. Só que aí eu não tinha comprado e eu tenho um certo problema com pirataria. Aí eu me sinto mal. Eu tava lendo o livro e falei, não, deixa quieto, eu vou comprar ele. Aí eu acabei comprando ele. Então eu já li ele até a metade. Sensacional. Mostra um pouco da história de vida do Goggins, da superação. Pra quem não conhece David Goggins, ele é tido como o cara mais casca-grossa do planeta. Então ele corre corridas malucas de 240 quilômetros e bagulho de maluco. Enfim, o Goggins ele é simplesmente diferenciado. Ele foi um cara que saiu de 140 quilos, ele é alto, né? Então, não sei quanto de altura ele tem, mas ele é 140 quilos, mas ele era gordão, trabalhava no emprego merda. E ele passou nos Navy SEALs, passou na Hellweek no caso, Hellweek, que é uma semana de preparação dos Navy SEALs. Ele fez esse barato 2 vezes, correu ultramaratonas, enfim, Goggins é diferenciado, eu achei esse livro super interessante. E já aproveitei para pegar o segundo livro dele. Esse aqui é o Goggins numa prova de ultramaratona. Se eu não me engano, essa prova aqui é uma prova de ultramaratona, então assim, é muitos quilômetros, é cento e caralhada de quilômetros. E a galera normalmente corre em equipe, então juntam 6 caras ali pra todo mundo correr e tá tudo de boa. O malandro correu sozinho. E, bom, esse livro aqui é a continuação do Nada Pode Me Ferir. Eu conheço muito pouco sobre esse livro, conheço somente sobre o primeiro. Mas estou super empolgado também porque é Goggins. Goggins, ele é um rapaz diferenciado. Talvez um exagero um pouquinho, mas eu acredito, eu consigo pegar muitas coisas boas dele. E bom, esses foram os meus 26 livros comprados. Eu não tenho certeza ainda sobre quais eu vou começar. O Psicologia Financeira talvez seja o primeiro, mas eu gosto de ler ali uns 2, 3 livros ao mesmo tempo sobre temas diferentes. Então eu tenho aqui sobre mentalidade, comunicação, eu tenho sobre desenvolvimento, tenho algumas coisas também, né, como a vantagem humana e as leis da natureza humana, que são livros um pouco mais densos, um pouco mais acadêmicos. Então eu não tenho certeza exatamente sobre quais eu vou começar. Porém, conforme eu for terminando eles, eu vou passando aqui pra vocês tanto o que aprendi no livro quanto se vale a pena ou não. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado. São esses 26 livros aqui. Valeu a pena eu ter esperado, né? Porque todo mês eu junto uma grana, pouca, mas junto, para conhecimento, né? Eu faço isso já tem um tempo já. E aí eu já tava com dinheiro. E aí veio o Prime Day, eu falei, pô, não tem como. E aí eu investi nisso. Investir em conhecimento nunca é demais, né? Então, se servir de dica aí, investe em conhecimento, que é uma coisa que você nunca vai perder. Eu não tô falando pra você chegar e, pô, investir R$ 500. Mas, pô, junta 30, R$ 40, tá ligado? Aqui, eu juntei 12 meses, talvez. Um aninho e pouco. Talvez uns 15 meses. Eu tinha juntado um dinheirinho e consegui comprar. Vale super a pena. Conhecimento nunca é demais e sempre vai te fazer ser diferenciado. Busque repertório e vambora. Nos vemos na próxima.